Olá, para nós encerrarmos 2021 com esse vídeo, eu gostaria de abordar, eu achei bem oportuno, abordar esse livro aqui do Joel Birman, O Trauma na Pandemia do Coronavírus, né? Que é o Joel Birman, para quem não conhece, é um autor importantíssimo, né, da psicanálise, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Tem uma longa trajetória, textos muito ricos, muito interessantes. E esse livro ele articula, né, diversos autores, né? Ele trata de Adorno, Horkheimer, né, da Escola de Frankfurt, também costura com Foucault, com Bourdieu, com Boaventura Santos, né, que é da Universidade de Coimbra, né? Então, é muito rico, né, a costura não só de autores, como de temas. Né? Então, o subtítulo traz aqui, ó, suas dimensões políticas, sociais, econômicas, ecológicas, culturais, éticas e científicas. Para quem considera aí, a princípio, né, pode ficar com uma impressão ruim de que esse subtítulo é um pouco pretensioso, né, um tanto, não é não, ele articula mesmo muito bem, né, com profundidade, é bem interessante e é gostoso de ler. Né, um texto, ó, vou mostrar aqui, como estou aqui em leitura de férias, né, recomendo que vocês façam também essa leitura. Né. E, entre outras coisas, ele menciona algo que já sabemos, né? Que existem autores que entendem que a pandemia demarcaria simbolicamente, não cronologicamente, porque já estamos em 2021, né? Então, mas que demarcaria simbolicamente o início do século XXI, né? De tão importante, né? Então, são várias as ideias, né? E eu selecionei aquelas que eu considero que têm uma importância mais maior para pensarmos a clínica, mesmo o cotidiano da clínica, no trabalho com consultórios ou quem trabalha em CAPs, enfim. Os pontos de apoio do Birman para tratar dessas questões que eu vou mencionar agora são dois textos do Freud, né? O Mal-Estar na Civilização e o Inibições, Sintomas e Angústia. E basicamente a ideia é a seguinte, né? Você tem ali um trauma, né, que eclode a partir da dificuldade de lidar simbolicamente, né? E aí e a pandemia surge dessa forma, né? Porque ela confronta, né, as pessoas com o terror da morte. E aí a dificuldade de lidar com isso de uma maneira simbólica e frente a isso também, né, as pessoas mergulharem num desamparo muito grande, que é um tema muito bem costurado pelo Freud no Mal-Estar na Civilização. Né? Frente a esse desamparo e essa condição de trauma, né, o Birman ele elenca aqui algumas formações sintomáticas. Então ele fala, bom, temos lá, com a primeira formação sintomática, ele retoma lá os textos do século XIX de Freud, né, nos quais ele tratava da neurose e angústia, né, e que ele fala que corresponderia hoje mais ou menos, né, ao que a psiquiatria chama de transtornos do pânico, né, que está ali entre os transtornos de ansiedade, né, transtorno do pânico. Então, essa reação de uma ansiedade incrível, né, intensa, né, e o sentimento está perdido, muitas vezes com sintomas de ordem física e tal. Né, essa seria uma formação sintomática. A segunda formação sintomática é a hipocondria. Né? Então a gente observa e observou isso, né, na clínica, pessoas que consideravam às vezes que estavam com coronavírus, tinham pego coronavírus e estavam sofrendo com sintomas, ia ao hospital ou ia fazer exame e verificava que não. Né? E às vezes até tragicamente acabava até se contaminando às vezes no hospital, com esse risco, né? Ou onde fosse fazer o teste. Lembrando já que 2 anos de pandemia né, fazem com que as práticas fossem mudando. Né? No início era ida ao hospital ou não, depois disso já tivemos aí os testes em farmácia, etc. Né? Foi mudando a coisa, né? Ainda bem. Né? A terceira formação sintomática, a depressão, né? A melancolia, né, e que casos até de suicídio também, né? Tudo isso é frente a esse primeiro momento aí
do desamparo frente ao trauma, a dificuldade de simbolizar, de transformar, como ele fala, o invisível no que é visível, que a gente consegue ver, dar uma configuração para isso, né? E também o que é indizível, que não se consegue dizer, no que é dizível, quer dizer, formular, colocar em palavras, né? Tratar, expor os sentimentos, as angústias e tal, com palavras, né? E, enfim, frente a isso, né? Existem essas formações sintomáticas e ele prossegue falando também rituais neurótico-obsessivos, né? De pessoas que estavam o tempo todo hiper preocupadas, hiper exageradamente preocupadas com a higiene, né? E com procurar desinfectar ou procurar álcool em gel, esse tipo de coisa. Claro que isso é natural, é ainda para se usar, claro, né? Mas ele está falando aqui de condições de sintomáticas, de grandes exageros, né? Outra questão que ele fala que tem a ver também com a neurose obsessiva, que ele coloca a linha aí próxima a isso, da neurose obsessiva, as compulsões, inclusive pelo mundo virtual. Então, a compulsão por aplicativos de relacionamento, por games, né, uma busca pelo outro, uma busca por pessoas, né, de algum modo tentar superar essa dificuldade frente ao isolamento social, né? Outra formação sintomática, as drogas, né? Uso de drogas ilícitas, né? Maconha, cocaína, etc., né? Como também as drogas lícitas, aí o álcool e também, num certo sentido, ele coloca também a medicação psiquiátrica, né? Que muitas vezes a pessoa usa até consegue sem receita médica, aquela coisa meio Brasil, né? Que as pessoas conseguem e vão tomando a torta e a direita, né? Sem indicação, inclusive, né? Ah, também, entre as formações sintomáticas, a gente viu muitos memes, por exemplo, sobre pessoas que engordaram na pandemia, então ele fala aí dos transtornos alimentares, né? Vai tanto na linha porque a gente pode pensar na linha do excesso, da obesidade, como também no outro polo, né? A bulimia, a anorexia, né? E, para finalizar, como outra formação sintomática frente a esse desamparo, a condição traumática e tal, né, de tentar dar conta disso de algum modo pela via do sintoma, né, né, a violência familiar, a violência doméstica e feminicídio, que também cresceram muito, né? Então acho que a gente pode, para quem atende, ou mesmo para quem não atende, estuda e tal, né, e tem um olhar mais voltado, e levando em conta esse filtro da psicanálise, a gente observa que acho que é bem. O Birman conseguiu fazer uma bela compilação aí de formações sintomáticas que dizem muito do nosso estado atual, né, frente à pandemia, né? O Bion também fala, desculpa, o Birman, já vamos falar do Bion, né? Mas o Birman também fala que, agora saindo um pouco, fazer uma leitura mais voltada à psicanálise, fazer uma leitura do aspecto social, né? Ele também aborda a questão do discurso das lideranças políticas e de como que a população se viu frente a posições muito divididas, né? De posições que defendiam a ciência, o isolamento social, né? Sabendo, claro, dos prejuízos que trouxe financeiros, né? E sociais imensos, né? Mas de um lado esses e de outro os negacionistas, os que defendiam, enfim, medicação ineficaz, né? Como uma tentativa de fazer tratamento precoce, esse tipo de coisa, né? E o Birman entende que frente a essa polarização e essa divisão, né, ele fala também de dupla mensagem, né, que é um conceito antigo para a gente pensar, inclusive, a gênese da psicose, né, da esquizofrenia, né, que isso, de algum modo, esquizofrenizou, de certa forma, a população, né? E aí eu acho o Birman não apresenta o Bion, né? O Birman, ele trata muito do Lacan, uma visão lacaniana das coisas, né? Mas o Bion acho que é um autor que ele tem uma bagagem que pode nos fazer aprofundar também na reflexão sobre esse tema,
né, de questões que envolvem idealizações, por exemplo, né, do tipo, vai ter um remédio mágico que vai cuidar de tudo, né? Ou identificação projetiva também maciça, de expelir, projetar no outro conteúdos maus, né? Então, no sentido de culpar os outros por tudo, né? Então, no início se falava em vírus chinês, ou então culpar um político, um cargo executivo que teve que implementar isolamento social e culpar ele como sendo culpado de tudo, né? E nesse quadro todo, a gente pode lembrar também do conceito do Bion de alucinose e toda a formulação que ele tem sobre o pensar e o não pensar, né? De como as pessoas, frente a uma situação de ansiedade, né? Não pensam e criam, entre aspas, teorias muito distorcidas, né? Então, o Bion falava naquilo que a pessoa não consegue metabolizar dentro dela, né, que ele chamava os elementos alfa, joga fora, expele como elemento beta, vira elemento beta, e aquilo fica incapaz de ser digerido, né? Então fica a forma que o Bion chama objetos bizarros, né? E aí a gente pode ver uma relação tanto bizarra com a realidade, por meio que a gente verifica isso muito em teorias negacionistas, né? Isso é bem evidente, né? Agora, para encerrando, né? Esse texto aqui muito rico, eu recomendo, porque aqui eu fiz só, eu me concentrei em alguns temas dele, né? Como eu falei, que tem nenhum mais a ver com a prática clínica, mas tem muita coisa legal aqui para a gente ver, né? Então, retomando a ideia do Bion, né? Do Birman, sobre a pandemia como um marco de um início simbólico do século XXI, o Birman fala ele entende que haveria uma crise da globalização neoliberal, né? Então, que isso tudo mostrou, né, o quanto os estados nacionais, o nacionalismo cresceu e tal e coisa, porque não conseguiu dar resposta, né, para situações, e que isso envolveria, então, uma crise do capital, do capitalismo e tal. Isso eu acho bem questionável, na minha opinião, né? Na minha opinião é bem questionável, né? Eu acho que, sem dúvida, eu acho que a forma como Cláudio Bastidas falando, né? Eu acho que a resposta necessária, uma resposta mais ágil, mais contundente e mais eficaz, né, que seria necessária, né? Aí eu estou muito amparado aqui na minha leitura de Bion, né? Essa resposta não ocorreu, não foi eficaz, né? Então, pensar países muito ricos, né, que compraram quantidades imensas de vacina, né, e ao passo que o continente africano, por exemplo, atualmente está com uma vacinação baixíssima, né? Semanas atrás não chegava nem a 10% no continente africano de pessoas vacinadas. Então, o que acontece? Não adianta se querer negar a realidade. Se o vírus circula, ele volta, né? E hoje, infelizmente, a gente aqui no finalzinho de dezembro de 21, a gente está vendo que cada vez mais o crescimento da variante Ômicron. E aí, aqui no Brasil, infelizmente, ainda com H3N2 em paralelo, né, infectando progressivamente a população. Então, acho que é necessário uma resposta global, né, e eu acho que uma questão problemática, que, na minha opinião pessoal, eu não vi discutida na imprensa, não diria nem, acho que está longe de ser satisfatório que eu vi de discussões desse tipo, é a relação dos países e da ONU com as indústrias farmacêuticas. Isso acho que é uma coisa, quer dizer, não é possível as indústrias terem vendido tantas vacinas e não entregado, elas demoraram muito para entregar, né? Houveram países que fizeram compras e passaram meses sem receber vacina. Isso acho que estou pensando como a pandemia ela é um problema de ordem global, até pela velocidade da propagação do vírus, e que tem tudo a ver com os tempos de hoje, né? Sobretudo com o transporte aéreo, né? Que é onde se propaga mais rapidamente. Então, acho que a pandemia, né, ela exige uma resposta global em outro patamar, né? Então, que a gente ainda não viu acontecer, né? Como seria esse patamar, se seria uma produção
criar sei lá, e teriam outras ideias aí, né? Criar um consórcio que pudesse administrar e produzir mais voltado para a saúde, um consórcio supranacional, enfim, teriam coisas aí a serem pensadas, a minha maneira de ver, né? Que eu acho que infelizmente essa pandemia deixou exposta a nossa fragilidade, nossa, que eu digo assim, da população mundial, né? Frente a esse aspecto aí desse problema de saúde, né? E a dificuldade de resposta. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham, né, um excelente 2022, né? Tá chegando aí. E ótimas para quem está de férias, né? Ótimas férias, um excelente 2022 para todos, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau.